Buenas pessoal, tudo bem? Eu sou a Gabi e esse é mais um vídeo para o meu canal Gabi Fora da Caixa. Eu fico muito feliz de ter vocês aqui, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu gostaria de conversar, bater aquele papinho de amigos sobre homens. Porque a gente vê tanta coisa ruim na mídia aí, né? Falando sobre homens. E hoje existe esse confronto entre o feminino e o masculino, que as mulheres querem ocupar o espaço, né, que elas acreditam que muito tempo foi negado a elas, então existe esse confronto direto hoje entre feminino e masculino, e eu não posso falar sobre feminismo porque eu não conheço, eu não sou feminista, então eu falo como leiga e como que eu vejo as coisas hoje em dia. Mas eu acho que muitas vezes os homens são injustiçados, porque a sociedade sempre cobrou que o homem seja essa figura forte, viril, né? Que não chora, tem aquela famosa frase que o homem não chora. Então a gente sempre vê isso, né? Sobre a energia masculina de ser intocável, não pode mostrar suas vulnerabilidades. E talvez aí seja um ponto muito crítico para o homem, porque ele não tem como nem com quem mostrar as suas vulnerabilidades, né? A gente muitas vezes coloca um peso nessas questões sobre esses embates, né, entre o feminino e o masculino, e a gente acaba esquecendo de olhar mais para o lado masculino, que muitas vezes está sozinho ali, vivendo suas questões, lidando com seus problemas e não tem com quem conversar, muitas vezes não tem o impulso para ir procurar ajuda, né, para fazer uma terapia, enfim. Então, a minha intenção com o vídeo hoje é trazer essa reflexão, né, do o que a gente pode perceber hoje desse confronto entre o feminino e o masculino e ver quais questões aí que são um pouco perigosas, né, de generalizar. A gente vê muita coisa errada na mídia, homens que tiram a vida das mulheres, homens que têm posse, homens que são abusivos. Acredito que exista de ambos os lados, né? Só que a gente vê mais isso do homem, né? Da figura masculina, essas atrocidades. Mas eu acredito não ser incomum também entre mulheres. E, e quando a gente para pensar, graças a Deus essas pessoas são a minoria. A maioria dos homens que a gente vê no dia a dia são homens que estão aí evoluindo, estão lutando, trabalhando, estudando e querendo o melhor para si, para sua família. Enfim, são pessoas que estão aí querendo viver o melhor, assim como nós mulheres queremos evoluir, crescer. Os homens também. E quantas vezes os homens, eles não são só o suporte financeiro, né, para uma família, mas também o suporte emocional, porque nós mulheres, nós temos a tendência de sermos mais emocional, apesar de sermos seres muito fortes, e eu descobri isso depois que eu fui mãe, né, porque uma mulher que sente a dor do parto não tem nada mais, eu acho, que possa abalar ela. Enfim, mas brincadeiras à parte, nós somos mais sentimentais, a gente tem esse lado mais sentimental. E o homem, ele esconde mais, né, os sentimentos, ele tende a ser mais frio, o que a gente acha, né, uma primeira vista, assim, sem uma análise disso tudo. Mas o que acontece é que a sociedade também criou essa virilidade do homem, que ele não pode demonstrar a fraqueza e a vulnerabilidade, né? Então, é muito complicado também, se a gente for pensar para o homem, como que ele vai superar algumas questões se ele não tem com quem se abrir, ele não tem com quem conversar, muitas vezes ele tem que guardar para ele. Então, não é fácil também, e a gente tem que ter esse olhar mais acolhedor, mais empático sobre os homens, que para nós mulheres é muito fácil a gente chegar e conversar com uma amiga, com um parente, enfim, é mais fácil da gente se abrir.
E para o homem isso é mais difícil. Imagina se ele vai querer conversar com alguém ou contar sobre coisas que tornam ele mais vulnerável, né? Porque desde pequeno eles são criados para serem mais fortes e serem os protetores. Então isso vai meio que contra a essência deles, né? Do que a sociedade busca no homem, acredita que o homem seja. Então a gente tem que olhar com mais carinho sobre essas questões, porque toda generalização ela é injusta. Eu acredito, no meu ponto de vista, eu tô falando aqui como leiga, como alguém que só observa, não tô falando nada de uma forma profissional ou que eu tenha algum conhecimento. Não, é só do dia a dia mesmo o que eu vejo. E eu gostaria de trazer essa reflexão a respeito do masculino, do homem, do que vem acontecendo dessa questão da gente acreditar que nós mulheres somos criadas desde muito jovens ouvindo aquelas frases que homem não presta, que homem é tudo igual, enfim. Se a gente acreditar isso, obviamente que a gente vai atrair pessoas que sejam iguais. Eu mesmo, já passei por um relacionamento abusivo. Se eu acreditasse que todos os homens são iguais, se eu não acreditasse que existe o diferente, hoje eu estaria sozinha. Enfim, e hoje eu tenho um namorado que é muito tranquilo, é trabalhador, é um cara da paz. Então, se eu não acreditasse que existisse o diferente, hoje eu tava sozinha, eu não ia querer mais ter ninguém, né? Então, por isso que eu falo que as generalizações são muito complicadas. Graças a Deus, tenho um exemplo ótimo em casa do meu pai, que sempre foi um homem trabalhador, sempre foi esteio da família, e uma pessoa tranquila, meu irmão também. Então, eu sou privilegiada, eu tenho ótimos exemplos. Só que a gente sabe que nem sempre é assim. Mas essa questão de colocar todo mundo da mesma forma e achar que todo mundo é igual, eu acho muito perigoso. E eu acho que a gente tem que repensar isso. De uma forma que ninguém é inimigo, a gente está aqui para se ajudar, a gente está aqui para evoluir. Então, se a gente começar com esse embate e querendo ver quem pode mais, vai ser muito complicado, né? Eu tenho um filho de 2 anos e eu fico pensando que sociedade que ele vai encontrar daqui a alguns anos. Será que ele vai ser discriminado por ser homem? A gente dá o melhor para os nossos filhos, né? Quando a gente vai criar, a gente quer o melhor para eles. E sempre deseja que eles sigam o caminho do bem. Só que o que preocupa é isso. É o que ele vai encontrar. Será que ele vai ser discriminado por ser homem? Enfim, é complexo. Por isso que eu gostaria muito da gente trocar essa ideia, da gente fazer essa reflexão sobre o que está acontecendo hoje na sociedade. Eu sei que existem muitas coisas erradas, mas é como eu falo, assim como existem mulheres más que fazem coisas ruins, existem homens maus que fazem coisas ruins também. Só que a gente tem que entender que eles não são a maioria, que a maioria que está aí tá vivendo a sua vida e querendo o melhor, querendo evoluir. Então, a gente tem que parar com esse confronto, com esse embate. Enquanto isso for uma realidade, não vai ser uma coisa legal. A gente tem que aceitar que somos energias diferentes e que cada um tem o seu espaço. Ninguém tem menos capacidade que o outro. Não existe isso. Cada pessoa não é porque é mulher que vai ser menos que o homem, ou não é porque é homem que vai ser menos que mulher. Isso é fora de contexto, na minha visão. Pode ser que eu esteja muito errada e que, enfim, obviamente que tem pessoas que vão pensar bem diferente, mas eu acho que a gente tem que olhar com mais carinho para essas questões e não enxergar o homem como um inimigo, mas sim como nosso aliado.
a gente tem que parar com essas coisas e tentar ver sempre o que tem de bom nas pessoas. Porque todo mundo vai ter o lado ruim e vai ter o seu lado bom, seja mulher ou homem. Então, se a gente for achar que todos temos os mesmos defeitos e todos temos as mesmas qualidades, isso não existe. Não existe. A gente tem que parar para pensar, refletir e ver que cada um está vivendo a sua realidade aí. E que muitas vezes o que a gente vê na rede social desses homens que ostentam, que gostam de aparecer ou que fazem coisas erradas, esses não são a maioria. Esses homens são uma exceção que querem validação, muitas vezes, que querem chamar atenção, ou que são doentes, que acham que têm posse sobre as pessoas, e não são a maioria. A maioria são pessoas que estão buscando evoluir e ser o melhor e crescer. Então, essa briga entre homem e mulher e essa desvalorização do masculino hoje na sociedade, tanto que a gente está vendo muitos homens afeminados, né? E eu nada contra, cada um, como eu sempre digo, cada um escolhe o seu caminho, mas aquela figura forte do homem masculino, ela tá bem caidinha, né? Na sociedade, ela tá bem desacreditada e tudo virou machismo, né? Se um homem hoje ele tenta exercer o seu papel de homem, ele é machista, ele é contra as mulheres, enfim, eu nem sei como abordar esse tema de uma forma que traga uma reflexão sem parecer que eu esteja querendo sendo machista ou defendendo coisas indefensáveis, não é isso. Eu só gostaria de trazer essa reflexão a respeito de homens mesmo, da figura masculina, porque eu acho muito injusto que todos levem a fama de serem ruins, de serem errados, de fazer coisas erradas, porque não é assim, a gente sabe que não é assim. Tem muito, muito, muito homem bom, muito homem legal aí, e a gente tem que ter esse acolhimento e tem que entender que temos diferenças. E que bom que o masculino e o feminino são diferentes, porque a gente pode complementar. Quantos homens aí a gente vê, né, que são super famosos e que têm sucesso e que tem uma grande mulher ao lado. Então eu acho que quando a gente parar e ver que a gente não precisa brigar, que a gente precisa se unir e fazer o melhor, tentar ser o melhor, eu acho que as coisas vão dar muito mais certo, sabe? A sociedade está indo para um rumo muito complicado. A gente tem visto tanta coisa que não é legal, né? E então eu acho que tem que parar um pouquinho e refletir sobre esses assuntos. E como ultimamente tem muita, muita, muita coisa que a mídia traz negativa a respeito dos homens, e a gente entra em rede social e vê os comentários, né, como denegrindo a imagem de todos os homens. Eu acho isso bem complicado. Como eu já falei, eu tenho ótimos exemplos, então eu não jamais acreditaria que todos os homens são iguais. Assim como o feminino tem características semelhantes, o masculino tem características semelhantes, mas caráter é uma coisa que a pessoa nasce com ou nasce sem, não adianta. E isso é que faz toda a diferença, porque existem mulheres sem caráter e homens sem caráter também. Então, essa é a minha reflexão de hoje. Eu gostaria que vocês parassem para pensar um pouquinho e ver que tem coisas que a gente é levado a acreditar hoje em dia que não faz sentido, não faz o menor sentido. E acreditar que os homens são inimigos das mulheres ou que nenhum homem presta, isso não faz nenhum sentido. Então, na minha cabeça, pelo menos não. Eu gostaria que vocês deixassem um comentário aí, o que vocês acham, se vocês concordam comigo, se discordam totalmente, aí vamos conversar. Fico muito feliz de ter vocês aqui no vídeo. Pode curtir, comentar, compartilhar
E até o próximo vídeo. Tchau!